Eu vou apresentar para vocês, vou dar aqui em detalhes a apresentação de um dos trabalhos que eu tenho publicado, que é um dos trabalhos que eu mais gosto, na verdade. Ele versa sobre detecção de fraudes de impressões digitais. Tá? Esse é um tema que eu trabalho há um tempo. Tá? Na verdade, o primeiro contato que eu tive com biometria, né, que é essa área aqui de impressões digitais, análise de voz, análise de reconhecimento facial, de modo de andar, etc. Isso é o que a gente chama de biometria. Tá? E o primeiro contato que eu tive com esse tipo de estudo foi na graduação, com um trabalho dedicado a encontrar, a segmentar impressões digitais em cenas de crime. Não sei se vocês conhecem, já viram aquele tipo de série, tipo CSI, umas coisas assim que tem marca de digital, sei lá, o pessoal comete um crime e sai um pessoal catando digital, coletando digital em cena de crime. É um problema em aberto a gente conseguir identificar numa imagem que contenha uma digital, onde que está a digital. Tá? Até hoje, isso daí é um problema que o pessoal está tentando resolver, e na época, eu lembro que a gente trabalhou com isso, foi em 2012, se eu não me engano, com o projeto da FAPESP de detecção e segmentação de impressão digital latente, que é o que a gente chama. Esse foi o primeiro contato que eu tive na minha graduação em matemática pura. Eu também trabalhei com isso no mestrado, eu fiz mestrado em matemática, só que aí eu passei por um tema um pouco diferente, que era a detecção de fraude em impressão digital, tá? Que é a detectar quando que alguém faz uma fraude, pega um dedo de borracha, ou corta o dedo de alguém para passar num leitor de impressão digital. E a gente ensinar usando inteligência artificial, ensinar o computador a detectar esses casos, tá? No doutorado eu não trabalhei com isso, trabalhei com uma coisa bem diferente, tá? Então eu vou só pular o doutorado, e no pós-doutorado eu voltei a trabalhar com isso, com detecção de fraudes em impressões digitais, e foi um doutorado de quase 2 anos, foram 22 meses trabalhando com isso, só que era um doutorado, um pós-doutorado voluntário, né, sem bolsa, então eu trabalhava com isso, e trabalhava num projeto de TI do CNPq, para análise de fluxo de madeira da Amazônia. Tá? Então, uma análise de dados florestais aí, que é o que ocupava bastante tempo. Mas, mesmo assim, no pós-doc, a gente conseguiu resultados muito interessantes nesse trabalho. É desses resultados que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Fazer um resumão aqui para vocês e mostrar principalmente um paper que saiu disso daí, que é algo, inclusive, que a gente está tirando proveito até hoje. Tá? A gente está esgarçando o assunto disso daí. E a gente conseguiu passar para análise de som, por exemplo, a detecção de spoofing em sons, em faces, em orelhas. Sim, acreditem se quiser, tem biometria baseada em orelha, tá? Sistema biométrico baseado em orelha. E desses resultados que eu tive nesse pós-doc, a gente conseguiu um paper em conferência internacional, tá? Com essa técnica. Conseguimos a classificação em segundo lugar na Live Mass Detection Competition, que é a competição da área de detecção de fraudes em sistemas biométricos no planeta, tá? É o que há de melhor aí. Então, a gente conseguiu um top 2 em 2021, e em 2022 a gente publicou a versão estendida dessa técnica, tá? Que é justamente a técnica que eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? Em 2023, a gente também conseguiu ficar no top 3 nessa competição aí, e estamos competindo de novo, só que eu não sei qual que é o resultado. Tá? Eles ainda não publicaram, mas devem publicar até o fim do semestre. Tá joia? Então, assim, eu vou começar a apresentar para vocês esse trabalho aqui, né? A No Multifilter Framework for Texture Image Representation Improvement using Set of Pattern Descriptors to Fingerprint Liveness Detection. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Acho que está todo mundo vendo aí, né? Eu não estou vendo mais o Meet, então se alguém puder falar sim para mim, seria muito bom. Sim, estamos vendo, está tudo certo. Joia, maravilha, hein? Então, vamos lá. Como que vai ser essa apresentação aqui? Eu vou mostrar para vocês o nosso framework, que é um framework baseado no que a gente chama de multifiltragem, tá?
para detecção de impressões digitais manufaturadas. Impressões digitais manufaturadas é impressão digital de mentira, tá? De plástico, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Vamos começar com uma introdução breve no tema aqui. Eu gostaria só de destacar para todo mundo que, assim, inclusive, eu acho que todo mundo já imagina, né? Mas impressão digital é a biometria mais comum em sistemas de autenticação, né? E o motivo disso eu coloquei aqui unicidade, mas há uma correspondência que a gente chama de biunívoca entre impressões digitais e usuários. O que isso quer dizer? Tem uma impressão só para cada usuário. E um usuário para uma impressão digital. Até hoje, a gente não tem registro histórico de duas pessoas com a mesma impressão digital. Tá? Então, é uma biometria muito boa para se utilizar, porque isso daqui é o principal que uma biometria tem que ter para representar um sistema de autenticação biométrica. Temos uma ampla literatura no tema, tá? Muita coisa já foi feita nesse segmento, temos muitas APIs computacionais aí, a facilidade de coleta é um ponto interessante também, tá? Porque você só coloca o dedo lá no leitor e acabou, ok? A gente sabe que tem biometrias que não são tão simples de serem coletadas. Bom, não que sejam complicadas, mas, por exemplo, a gente tem uma que chama Gate Analysis, que você tem que andar num corredor, tá? Você tem que andar no corredor, ou você tem que fazer um gesto, ok? Isso daí leva um pouco mais de tempo, um pouco mais demorado. Tá? Temos também biometrias baseadas em DNA, ok? Essas daí são bem invasivas. Aquelas baseadas em íris costumam ser um pouco mais complexas para serem coletadas também. Temos um relativo barateamento de dispositivo, tá? Uma vez que a gente consegue encontrar sensores aí por 50 para comprar no Mercado Livre. Tá? Então, a gente consegue ter aí dispositivos bem acessíveis para se utilizar nesse tema. Entre outros motivos aí para a gente utilizar, os clássicos motivos, aqueles que são comuns para todas as biometrias, inclusive, tá? Uma vez que, por exemplo, a gente usa uma biometria, a gente dispensa o uso de senhas, a gente dispensa o uso de cartão, de chave, esse tipo de coisa. E também, como é a principal, né? Como é a biometria principal, a impressão digital foi a primeira a apresentar vulnerabilidades aí, né? A primeira a ser fraudada, a ser confeccionada aí a partir de materiais sintéticos. Aqui a gente tem o caso, né, em que o Brasil é sempre pioneiro, né, nesse tipo de coisa, né? Inclusive essa imagem aqui de 2013, a gente vê até hoje, tá, em eventos assim bem específicos de biometria, de detecção de spoofing. Spoofing, no caso, é justamente esses dedos aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é uma spoofing, esses dedos confeccionados. Engraçado que a pessoa teve o capricho de fazer até a unha, né? Sendo que a unha não vai no sensor. A gente está aqui diante de uma obra de arte, de um verdadeiro artista. Esse caso aqui aconteceu em 2013, em Ferraz de Vasconcelos, onde o pessoal do SUS lá ia trabalhar uma pessoa e levava os dedos das outras, tá? Aí ia trabalhar e outros 1, 2, 3, 4, 5 ficavam em casa descansando, mas o ponto deles estava contando lá. Isso durou por uns 2 ou 3 anos até alguém pegar a pessoa no ato, né? O mais bobinho lá, ser pego no ato, e isso daqui deu uma caninha para todo mundo, bem bacana. E a gente serve de exemplo para detecção de spoofing até hoje, né? Mais de 10 anos depois desse evento aí. E sim, para quem percebeu agora, faz mais de 10 anos que passou 2013, tá? Estamos ficando velhos. Então, bora. Bom, tendo em vista, então, que a gente tem aqui um problema de vulnerabilidade no sistema de autenticação biométrico do tipo mais importante, que é o de impressão digital, a gente precisa resolver. Como que a gente faz isso? Olha, a gente tem uma forma de resolver isso daqui, que é com dispositivos extras, tá? Por exemplo, leitores de calor. A gente pode colocar um leitor de calor no sensor de impressão digital. A gente consegue ver se está correndo sangue lá dentro daquele dedo. Isso dá para fazer. E também leitor de eletricidade. A gente pode colocar aqueles leitores de bioimpedância na balança e ver se está correndo uma corrente elétrica na pessoa. Só que assim, esses dispositivos não são baratos, tá? Sensores de coleta de impressão digital, que também são leitores de calor e de eletricidade, costumam ser caros.
E assim, são altamente fraudáveis, tá? A gente tem relato aí que a pessoa coloca a impressão, o dedo de cadáver ou o dedo falsificado, eles colocam debaixo do sovaco, por exemplo, para pegar um quentinho e coloca lá no leitor de calor. Ou ainda eles usam material condutor para fazer a falsificação e corre eletricidade. Tá? Então, dá para fraudar também os dispositivos extras. E eles são caros. A gente também pode usar multibiometria. Por exemplo, forçando o usuário a utilizar, a passar a cara, o rosto, num sistema de reconhecimento facial. A gente coleta o dedo e o rosto do usuário. Ok? Só que assim, ou ainda a voz, por exemplo, a gente pode coletar a voz da pessoa. Só que assim, se o usuário está fraudando um dedo, que é uma biometria relativamente complicada de se fraudar, ele também pode fraudar o rosto do usuário, né? Ele pode tirar uma foto e apresentar a foto para o leitor de biometria facial. Né? A gente está tratando aqui com um farsante. Ou ainda ele pode gravar a voz da pessoa e soltar num radinho lá para o sistema captar. Ok? Então, a multibiometria ela vai tornar a vida do farsante mais difícil, mas ainda dá para fraudar. Acho que todo mundo aí deve concordar comigo. Uma alternativa a esses pontos aqui é o uso simples e único de visão computacional e técnicas de inteligência artificial aí. Tá? Principalmente aquelas que fazem uso do que a gente chama do conceito de soft computing, ok? Que é utilizar aí métodos baratos para se resolver esse problema, baratos computacionalmente. A ideia aqui seria, basicamente, a gente já ter um sistema de identificação, ok? Já ter um sistema de autenticação biométrica e colocar um if lá no meio, um agente para ver se a biometria que está entrando é de verdade ou não, ok? Isso seria o mais barato. Aí, como a gente não sabe em qual computador que esse negócio vai rodar, se ele for se ele utilizar pouco recurso, é melhor ainda. Joia? Porque se você for parar para pensar, se a gente tiver aquele caso do SUS lá, que o pessoal estava mostrando o dedo de borracha para o sistema, vai ficar muito pior, muito mais caro a gente ter que comprar um leitor de calor para todo postinho do SUS, do que se a gente simplesmente colocar um if a mais no sistema, fazer uma modificação no sistema a nível nacional. Beleza? Então, assim, qual que foi a ideia desse artigo aqui? Detectar de forma automática uma impressão digital fraudulenta, né, uma spoofing, por meio de uma abordagem que, inclusive, seja, aqui eu abusei um pouco da linguagem, o mais soft computing possível. Tá? E, como contribuições, eu já apresentei no começo aqui, a gente teve 2 classificações na Dividet, na de 2021 e da 2023. Tivemos um paper apresentado em conferência internacional. Apresentamos também esse paper em outra conferência internacional, como resultado dessa classificação, mas eu não coloquei aqui. Acabei esquecendo, percebi agora. Na IJBC, a gente apresentou, da I3E. E também publicamos esse resultado na I3E Axis, ok? Em 2022. Então, vamos lá. Vamos pensar nesse problema aqui. Como que a gente descreve esse problema de detecção de spoofing? Olha, a gente vai precisar de uma base de imagens com exemplos de impressões digitais de verdade e de impressões digitais de mentira, ok? Eu admito que, recentemente, a gente não usa tanta informação inicial assim, ok? Inclusive, a competição atual da Dividet, ela não deu exemplos de imagens nenhuma, tá? Então, a gente não tem esse X. E na edição de 2023, ela só deu exemplos de impressões digitais de verdade. Tá? Então, meio que a gente já... Essa primeira hipótese aqui, ela já não é mais universal. Mas, assim, ela é clássica. Tá? Então, a gente vai seguir esse caminho aqui, que foi o que a gente utilizou naquele trabalho, inclusive. Então, vamos lá. Temos uma base de imagens. Essa base aí pode ser seccionada entre 2 bases, uma de impressão digital verdadeira, que eu vou chamar de XT, que vai ser todas as imagens IJ, com J pertencente ao conjunto de índices das imagens verdadeiras. E um subconjunto XF, que vai ser todas as imagens
IJ, cujo J pertence ao conjunto de índices de imagens fraudadas, tá? De dedo de borracha, por exemplo. Então, o XT vai ser as imagens reais, o nosso conjunto de imagens reais, o XF vai ser o nosso conjunto de imagens fraudulentas. Nesse caso aqui, a gente vai precisar que a interseção desses dois conjuntos seja vazia. Ok? Então, não vai ter nenhuma impressão digital que está nos dois conjuntos. Beleza? Sendo assim, a gente tem, de cara, um problema de classificação binária do mais clássico possível, né? Ou é de verdade, ou não é. Então, basta a gente treinar um classificador e definir um modelo. Tudo bem? Nosso modelo, então, vai ser um classificador que detecta se um dedo apresentado, a imagem de um dedo apresentado, é de um dedo de verdade ou não. Joia? Bom, a gente tem duas classes de técnicas que representam o estado da arte nesse problema aqui. A primeira classe vai ser as grandes redes neurais de aprendizado profundo, tá? Eu até citei dois exemplos aqui, que são as CNNs, ou variações, e redes neurais generativas, em união aí com mais CNNs, tá? O pessoal tem outras classes de redes aqui, tá? Tem as Vision Transformers, etc. Ok? A gente pode utilizar redes pré-treinadas, enfim. Mas, assim, como vantagem dessa classe de técnicas é que nenhuma outra classe de técnicas alcança a acurácia que as grandes redes neurais de aprendizado profundo alcançam. Tá? As melhores acurácias estão aqui. Ok? Até hoje, tá? Por mais que esse resultado aqui em 2022, até hoje a gente tem esse ponto aqui. Só que, assim, temos algumas questões para essas técnicas aqui. Primeiro de tudo, que a gente vai ter mais ou menos 5, na verdade agora vão ser 6 conjuntos de imagens, com mais ou menos 2.000 imagens de treino para cada um desses conjuntos, né? Vai dar o quê? Mais ou menos 10.000 imagens, se eu não fiz conta errada aqui. Tá? Então, 10.000 imagens para treinar uma rede neural aqui de aprendizado profundo. Não sei se vocês concordam comigo, mas, no geral, isso não é nada para rede neural. Tá? Não dá nem para começar a brincar. Beleza? E, de fato, é o que acontece aqui. Ok? A gente tem que apelar para transferência de domínio, para ter algum resultado bacana aqui. Ou para sair do problema de overfit. E a gente tem o uso de recursos computacionais elevados para desenvolver esse modelo, para ajustar o modelo, né? Então, por mais que eu concorde que redes neurais de aprendizado profundo aqui estão dentro do que a gente chama de soft computing, é um soft computing unilateral. Ele é soft computing para o usuário final, mas não para desenvolver. Porque para a gente ajustar o modelo, a gente vai precisar de um computador muito forte, tá? De recursos computacionais fortes. E a gente também consegue observar que essas técnicas, elas sofrem para ser generalizadas, tá? Se, por exemplo, eu treinar numa base de dados de imagens e avaliar em outra, a gente não tem bons resultados aqui. Inclusive, eu vou mostrar para vocês no decorrer aqui da apresentação. Beleza? Por outro lado, a gente tem o que é clássico no problema aqui de análise de imagens, que são as handcrafted features. Eu vou traduzir, apesar de que nem todo mundo gosta dessa tradução, que é de características manufaturadas, tá? Ou características sintéticas, ou ainda características rasas, ok? Que é o que a gente utiliza bastante, principalmente em técnicas baseadas em frameworks, tá? Vai ficar mais claro mais para frente o que é. Isso daqui é o que há de clássico, por exemplo, no sentido de análise de textura. A gente tem o famoso LBP, ou as suas variantes. Temos o SIFT. Aqui a gente já vai ter algumas, né, baseadas em ponto-chave, que são o SIFT e o Case. Tem o Way-Case. Temos aquelas baseadas em gradientes, que são as Orb, Surf, entre outras. Tá? E assim, a gente tem os prós e contras para essa classe de técnicas também. Como pró, a gente vai ter uma elevada acurácia. Não vai ser tão boa quanto aquela apresentada pelas redes neurais, mas elas são competitivas, tá? Tem cenário que elas ganham, tem cenários que elas perdem, ok? Quando elas ganham, não ganham com tanta expressividade quanto as redes neurais, mas, enfim,
tem base que elas levam a melhor. Elas usam menos recursos para ajustar o modelo, ok? Para a gente desenvolver um classificador baseado nisso. E elas têm uma maior capacidade de generalização. A gente consegue observar na literatura que essa classe de técnicas consegue ser generalizada, sofre menos de overfit. Tá? Como problema dessa classe de técnicas é que ela é altamente dependente de parametrização. Tá? A grande maioria delas, você precisa, por exemplo, o LBP, você precisa definir o tamanho da matriz que vai considerar as texturas. Você precisa considerar no SIFT, por exemplo, número de pontos-chave considerados, enfim. E ainda assim, quer queira, quer não, em média, a acurácia é inferior à acurácia apresentada pelas técnicas baseadas em Deep Learning. Tá? Mas, assim, esse projeto como um todo, ele fez parte de um projeto do laboratório GIVA do ICMC, que versava sobre a gente analisar em quais problemas, de fato, a gente precisa utilizar técnicas baseadas em Deep Learning. Tá? Porque, por exemplo, aqui a gente viu que não precisa. Tá? Então, a gente já tem uma técnica soft computing bilateral que meio que resolve o problema de detecção de spoofing. Tá? Então, a gente não precisou apelar para Deep Learning para resolver esse problema. Como a gente pode ver nessa tabela aqui de comparação com outros métodos da literatura. Por exemplo, o método proposto, isso aqui é tudo de 2022, tá? Mas assim, até hoje em dia, a gente não tem grandes variações dessas métricas de erro, não, tá? Mas assim, o método, ele apresentou quase 98% de acurácia e quase 2% de erro médio, ok? E assim, considerando basicamente todas as edições de base de dados existentes aqui, as mais consideradas na literatura, a gente considerou. O que supera métodos baseados puramente em handcrafted feature, ou também outros métodos baseados em frameworks, ou ainda aqueles baseados em deep learning, tá? Mesmo recentes. Ok? Então a gente consegue perceber que não que o método seja melhor, mas pelo menos ele é competitivo às demais técnicas que tem na literatura, e ele é simplesmente baseado na extração de features rasas e talvez um pré-processamento mais da base de dados um pouco mais elaborado. Ok? Então vamos lá. Do que consiste esse método? No fim das contas, como eu falei para vocês, é um método baseado em features manufaturadas, que apresenta resultados que são competitivos às grandes redes neurais de aprendizado profundo. Ok? Aqui, simplesmente, a gente vai utilizar, vai generalizar, na verdade, o conceito de frameworks, que já existia na literatura na época, o pessoal já utilizava esse tipo de técnica, para fazer o que a gente chama de enriquecimento de features. E simplesmente utilizando etapas de aumento de dados, aumento sintético de dados, de multifiltragem, que é basicamente a utilização de muitos filtros, tá? Para melhoramento de imagens. Vamos utilizar fusão de features, vamos utilizar seleção de features e redução de representação, tá? Redução de dimensionalidade. E, finalmente, vamos definir o modelo. Joia? Então, vamos lá. Vou passar ponto a ponto desses métodos aqui para vocês. O começo vai ser o Data Augmentation. Como que a gente está fazendo isso? Aqui, eu defini de forma genérica, tá? A gente pode utilizar quantas rotinas de aumento de dados a gente quiser. Para as instâncias práticas, para os resultados experimentais, eu considerei 5, tá? Então, para cada imagem que tiver na base de dados, eu vou flipar horizontalmente, tá? Eu viro a imagem horizontalmente, eu adiciono ruído, vai ser esse T2 aqui, eu faço a remoção eu faço downsampling seguido de um upsampling com spline cúbica, tá? Ou seja, eu jogo fora algumas linhas e colunas que representam essa imagem, e aí depois eu preencho de novo essas linhas e colunas que eu joguei fora com polinômios interpoladores, e aí a gente tem uma espécie de representação um pouco mais suave em alguns pontos dessa imagem, tá?
Dá para se utilizar isso também como data augmentation. O flip vertical, que é simplesmente virar a imagem de ponta cabeça, e o flip vertical e horizontal. Tá? Então, assim, clássicos. Tá? Tudo aumento sintético de dados, mas muito clássico aqui para o que já é feito em rotinas de visão computacional. Como tratamento da imagem, aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, detectar a região de interesse. Beleza? Na grande maioria das bases de imagem de detecção de spoofing, a gente vai ter uma impressão digital que vai estar num cantinho, ok? Porque os sensores aqui costumam ser muito bons, tá? Então, eles vão ter uma área de coleta um pouco maior. Aí eles pegam a impressão digital, mas ainda tem bastante, por exemplo, espaço em branco. E assim, espera aí que deu um probleminha. E assim, a detecção clássica pela segmentação de Otsu não gera muito bons resultados nesse caso aqui, apesar de Otsu funcionar super bem para a detecção de impressão digital. Porque percebeu-se que nesse problema, como o pessoal estava utilizando dedo de borracha, dedo de cola, esse tipo de material, eles sujavam muito o sensor. Então juntava muita coiseiraiada aqui nos cantinhos, tá vendo? Essa sujeirinha meio que atrapalha o Otsu, porque a hora que ele vai passar o threshold, ele deixa essa parte de fora. Ok? Então, aqui a gente está usando uma técnica que é assim, tão complexa quanto o Otsu, tá? Tem o mesmo grau de complexidade, só que ela é um pouco melhor para considerar essas sujeirinhas que ficam no canto aqui, que é a detecção de impressão digital por medida de Fisher. Ok? A medida de Fisher nada mais é do que uma medida estatística que apresenta a probabilidade de haver 2 eventos ocorrendo no mesmo bloco. Tá? Então, por exemplo, a gente pega vários bloquinhos da impressão digital aqui e analisa qual é a probabilidade de ter 2 eventos ocorrendo. Os eventos aqui são pixels pretos e pixels brancos. Tá? Então, quanto mais pixel de cor diferente dentro desse bloco, maior a probabilidade. Então, por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse, a probabilidade é pequena. Aqui nas sujeirinhas, a probabilidade meio que também é pequena, tá? Porque os pontinhos aqui são raros. Agora, na impressão digital, a probabilidade é grande. Por isso que ele consegue fechar certinho aqui onde que está acontecendo 2 eventos e a gente consegue detectar a impressão digital jogando fora essas sujeiras aqui em volta, tá? E, de fato, segmentando a região de interesse aqui. Beleza? Então, a gente preferiu utilizar essa medida de Fisher do que a de Otsu para fazer detecção de interesse. Valeu a pena dar essa explicação, porque sempre que a gente fala de impressão digital, vem na cabeça Otsu, tá? Para fazer segmentação. Mas nesse caso específico aqui, o Otsu não funciona muito bem. Joia? Então, só por isso que eu estou passando esse slide aqui. A gente também percebe que, para a maioria dessas bases de imagens aqui, a gente tem defeitos associados à iluminação. Ou o dedo, ou a pessoa tampa o sensor com o dedo e a impressão digital acaba ficando muito escura, ou a pessoa só encosta o dedo e aí a parte da impressão digital que o sensor pega fica muito branco. Tá? Então, problema clássico a ser resolvido com a equalização de histograma. Tá? A equalização de histograma existe justamente para isso. Ok? E também porque ela consegue destacar algumas características que só existem em dedos de impressão digital de verdade e em dedos de impressão digital de mentira. Por exemplo, aqui a gente consegue perceber que os poros, que são esses buraquinhos que ficam nas cristas das imagens da impressão digital, eles estão muito mais destacados aqui nessa versão com o histograma equalizado do que nessa. Tá? A gente percebe que eles ficam um pouco mais escondidos em algumas regiões, sendo que aqui eles estão mais destacados. Outra coisa também, que a gente consegue ver que a equalização do histograma, ela destaca imperfeições nos dedos, ok? Por exemplo, essas buraqueiras que tem aqui no dedo, que a borracha acaba ficando dura em alguns pedaços, ela destaca, ok? Ó, essas bolhas que se formam aqui nessa região estão bem mais evidentes aqui, principalmente a sua vizinhança, do que aqui, ok? E esse daqui é uma impressão digital feita com borracha. Joia? Então, a equalização do histograma está aqui só para isso. E agora, o conceito de multifiltragem, que eu falei para vocês, né, é utilizar vários filtros. Essa etapa está no método justamente para corrigir
problemas que a gente sabe que existem com impressões digitais. Ok? Que são intrínsecos de impressões digitais. Por exemplo, dedo muito seco. Tem muita gente que tem esse fenômeno aqui de dedo seco. É algo que, inclusive, ocorre muitas vezes com quem tem a mão ressecada, ou dedo muito fino, por exemplo, que a impressão digital não está muito demarcada. Você coloca o dedo, por exemplo, no leitor biométrico da academia, tem que colocar várias vezes, senão não vai. Tem gente que resolve esse problema aqui passando o dedo na testa. Então, você passa o dedo na testa para pegar algum óleo para lubrificar o dedo e manda ele lá no sensor, aí pega. Ok? Só que ainda assim, quando você faz esse tipo de coisa, você suja o sensor e a próxima pessoa vai ter problema para ter o dedo reconhecido. O que acaba gerando, inclusive, o segundo fenômeno, tá? Que é dedo ou leitor com sujeira. Ok? Muitas vezes é o dedo com sujeira também, viu? Não é todo mundo que tem costume de lavar as mãos. Tá? Pode ser um choque aí para a maioria, mas nem todo mundo lava as mãos. Beleza? Então, o pessoal coloca o dedo cheio de cisqueira no leitor e aí acaba não pegando. Tá? Então, são problemas que a gente consegue resolver com filtragem. Aliás, resolver não, mas pelo menos amenizar. Ok? E sabe outra coisa que costuma vir com sujeira? Dedo de borracha. Tá? Dedo de borracha costuma vir seco, porque não tem a lubrificação da pele humana, e também costuma vir com sujeira, com cisqueiraiada. Tá? Então, são problemas que também são associados ao tipo de impressão digital que a gente está apresentando. Então, assim, se a gente utilizar o conceito de filtragem, a gente consegue remover o ruído, tá? Consegue amenizar esses ciscos que atrapalham a leitura da impressão digital. A gente consegue também destacar esses problemas, tá? Às vezes é interessante destacar. Qual que é o tipo de dedo que tem mais problema, tá? E a gente também consegue utilizar filtros mistos, e aí, tanto os que destacam defeitos, quanto os que removem ruídos, ok? E aí, a gente vai perceber que vai ser mais, esse tipo de filtragem aqui pode ser mais efetiva em determinado grupo de imagens, ok? Que nem eu falei, destacando problemas em imagens sintéticas, de imagem de dedo sintético, ou amenizando problemas, quando eles forem poucos, em imagens de dedo de verdade. Ok? Então, o conceito da multifiltragem, para esse problema de detecção de spoofing, é importante por causa desses fatores. Ok? Então, são fatores bem específicos aqui de impressão digital. Não sei se vai funcionar para outros problemas aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Esse daqui é o dedo de impressão digital de verdade. Tá? Essa é a imagem original. A gente consegue perceber alguns fenômenos. Por exemplo, perda de continuidade, que é os quadradinhos em azul aqui. Ó. A gente perde a continuidade das cristas. Tá vendo? Aqui é o tipo de massinha que eles chamam de Ecoflex. É um tipo de látex esse negócio aqui. Tá? Então, assim, a gente perde a continuidade. Viram regiões homogêneas, basicamente. Tá vendo? As cristas não estão sendo mais representadas nesses dois quadrados. Aqui já começou a perder, tá? Então, se a gente for analisar, por exemplo, for utilizar aquelas técnicas baseadas em análise de esqueleto de impressão digital, isso aqui vai tudo embora, tá? Vai jogar tudo fora isso aqui. Mais região homogênea. A gente está perdendo minúcias aqui, que são coisas muito importantes para as impressões digitais. Aqui também a gente perde um pouco de continuidade. Aqui nem se fala, né? Isso aqui virou um borrão, né? Uma sujeira. E ainda começa a aparecer buraco, né, nas impressões digitais, ó, que são os verdes, essas massas verdes aqui. Acho que eu inclusive, mostrei algum exemplo aqui no slide anterior. Isso daqui são bolhões de massa rígida que cria. O látex é feroz para criar isso daqui. Mas a cola de madeira também. Tá? A cola de madeira também, em alguns casos, criam esses bolhões duros aí, que não representam nenhuma minúcia. Ok? Então, assim, a gente consegue perceber que tem problemas clássicos para falsificações. Ok? A textura de um dedo de impressão digital de verdade é bem diferente da textura de um dedo de impressão digital de mentira. Tá? Então, por exemplo, aqui como que funcionaria a ideia da multifiltragem num dedo de mentira. Tá? Deixa eu passar aqui. Isso daqui é uma impressão digital com gelatina, tá? Feita com gelatina. Nesse caso aqui, a gente tem a impressão digital do jeito que ela está na base, tá?
sem filtro, sem nada. Se a gente passar um filtro que, teoricamente, tem que destacar as bordas dessa imagem, ele meio que vai destacar as regiões problemáticas, ou padrões nas regiões problemáticas. A gente percebe que essa perda de continuidade aqui em cima, de fato, vai ser uma região problemática. Porque aqui, quando eu passar o passa-altas, que vai ser esse filtro de destaque, ele basicamente vai jogar tudo fora aqui em cima. Tá? Vai ficar um pontilhadinho, né? Não tem nada aqui. Perdeu-se completamente o padrão de cristas da impressão digital. Agora, o passa-baixas, ele vai ser bastante efetivo para tentar consertar um pouco esse problema. Tá? A gente percebe que essa falha nas cristas vai estar um pouquinho menor aqui. Tá? E, de fato, o passa-baixas ele tem essa característica mesmo. Ok? Só que ele conserta esse problema aqui, só que ele estraga outro, por exemplo, que é justamente o que a gente gostaria de analisar em uma impressão digital falsa, que são os problemas, tá? Esses buracos, justamente, que a gente queria ver aqui no meio dela, ele também resolve. Tá? Então, fica uma imagem mais suave, mais contínua. Agora, o que eu chamo aqui de filtragem guiada é um misto. Tá? Ele resolve esses problemas de descontinuidade sem jogar fora os detalhes que o passa-baixa jogaria. Então, ele mantém bordas, só que resolve problemas de descontinuidade. Então, assim, a gente, só falando aqui por alto, a gente já consegue perceber que uma impressão digital de mentira vai ter muito mais problema para ser destacado ou para ser consertado. Então, essas 4 imagens aqui, elas vão ser muito mais diferentes numa impressão digital falsa do que numa verdadeira. Tá? Porque a verdadeira, como a gente vai ver aqui, por mais claro, visualmente, essa daqui é a original. Tá? Claro que o passa-altas o resultado do passa-altas, do filtro de destaque, vai apresentar um resultado bem diferente da imagem sem filtro. Claro. Mas ainda assim não é tão diferente, ela não vai perder tanto o padrão das cristas aqui, quanto no caso da impressão digital de mentira. Tá? E o passa-baixas também. Não vai gerar uma imagem tão distinta da original se eu passar um filtro de suavização. Mais ainda, a filtragem guiada. Basicamente, a gente vai ter a mesma imagem na filtragem guiada da filtragem sem filtro. Ok? Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu vou ter um conjunto de filtros. Esse conjunto de filtros vai me gerar várias versões da imagem que eu vou analisar. E eu tenho, por intuição, que essas imagens vão ser mais diferentes no caso das impressões digitais falsas do que no caso das impressões digitais verdadeiras. Esse é o coração do método. Ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui, para fechar esse método, então, a gente consegue concluir que qualquer tratamento que a gente fizer sobre uma imagem vai atuar de maneira diferente se ela for uma impressão digital de verdade ou de mentira. Tá? Essa é a conclusão aqui. A ideia é utilizar, então, todas essas versões, extrair padrão dessas versões e concatenar esses padrões para essas imagens. Ok? E isso vai representar a minha imagem de forma mais rica do que se eu representasse só a imagem original. Ok? Então, assim, só para formalizar, vamos definir esse conjunto F caligrafado aqui, que vai ser um conjunto de filtros que eu vou considerar. Tá? Pode ser qualquer número aqui. Eu vou chamar de F1, F2, até FNF aqui, os filtros que eu vou atuar, que eu vou aplicar sobre uma imagem dada de impressão digital, uma imagem I. Joia? E assim, eu tenho o seguinte algoritmo aqui. Dado uma imagem I e uma função de detecção de região de interesse, no caso vai ser a nossa métrica de Fisher lá. A gente também vai precisar de um conjunto de filtros, tá? Com NF elementos, e uma função de equalização do histograma. Então, assim, dada a imagem, a gente detecta a região de interesse dessa imagem e define essa I-ROI aqui. E para cada filtro no conjunto de filtros, eu vou calcular a versão filtrada da imagem, da região de interesse dessa imagem. E ainda, eu vou calcular, eu vou equalizar o histograma dessa imagem filtrada. Ok? Então, assim,
Dada uma imagem I, eu vou ter uma versão I1, que vai ser a imagem filtrada pelo filtro F1, a I1HE, que vai ser a imagem filtrada com o filtro F1 e com o histograma equalizado, e assim por diante, para todos os filtros. Tá? Então, uma porrada aí de versões da própria imagem. Então, vamos ver agora como que a gente representa essa imagem. Aqui, no caso, a gente vai ter a imagem original, tá? Sem nada, sem detecção de região de interesse, sem nada. Vamos ter a imagem destacada a sua região de interesse e filtrada com o filtro F1. A imagem ainda destacada a sua região de interesse, filtrada com o filtro F1 e com o histograma equalizado, e assim vai. Ok? Então, a gente vai chamar esse conjunto aqui de conjunto J caligrafado. E uma coisa que vai valer a pena a gente parar para pensar aqui, já que a gente está lidando com características manufaturadas, é que cada um daqueles descritores que eu comentei no começo aqui da apresentação, o SIFT, o LBP, enfim, o ORB, o SURF, o CASI, o ACASI, o BLISC, entre outros, eles são muito bons, cada um para representar um tipo de padrão, ou ainda um tipo de textura numa imagem. Então, a gente vai ver que utilizar mais do que um descritor, ou ainda um conjunto de descritores, para representar essas imagens, vai ser benéfico. Então, assim, só para deixar matematicamente representado, vamos considerar um conjunto P com NP filtro, NP descritores de padrão, o Φ1, Φ2 até o Φ-NP. Beleza? Então, cada um desses Φzinhos aqui são um descritor de padrão. Tá? Ou é o LBP, ou é o BRISC, enfim. A única coisa é que a gente vai precisar que esses filtros, pelo menos a essa altura aqui da nossa apresentação, que eles sejam vetores. Tá? Vamos trabalhar aqui com descritores de padrão vetoriais. No caso, a ideia, então, seria extrair os padrões, todos os padrões representados pelas técnicas de P, das imagens do conjunto J lá, que são as várias imagens geradas para uma imagem. Tá bom? Deixa eu só ver aqui como é que eu estou de tempo. Tá. Então, vamos lá. A gente vai ter esse vetor aqui, V0J, que vai ser todos os padrões Φj extraídos da imagem original I. Tá? Então, todos os padrões vão ser extraídos da imagem antes mesmo de eu destacar a região de interesse dela. Depois, para cada imagem destacada a sua região de interesse e filtrada, I, eu vou extrair também todos os padrões Φj. Tá bom? Então, a gente já começa a perceber que vai ser muitos vetores aqui. E ainda, para imagem filtrada e com histograma equalizado, cada uma das versões, eu vou extrair também todos os padrões. Tá? Então, assim, no final, a gente vai ter, eu vou chamar de VI, o vetor de características da imagem I, a agregação, a fusão, pode pensar aí a nível de concatenação para ficar mais fácil, de todos esses vetores que eu extraí na transparência passada, tá? Então, todos os vetores para a imagem sem detecção de região de interesse, a imagem original, que é esse V0, e aquelas filtradas, tá? Que são esses V1, V12, assim vai, e as filtradas com o histograma equalizado, que é a V1HE, V12HE, e assim vai. Beleza? Sendo que o primeiro índice faz referência ao filtro da imagem, onde 0 não tem filtro nenhum, 1 tem o filtro F1, e assim por diante. E o segundo índice diz respeito ao padrão, tá? Então, onde tem 1 é o padrão Φ1, onde tem o 2 é o padrão Φ2, e assim por diante. Beleza? Então, isso daqui vai dar um vetor bem grande. Tá? Principalmente se a gente lidar com descritores de padrão que são grandes, tipo o SIFT. Tá? O SIFT ele pode gerar até um vetor de características de milhares de características, tá? Milhares de dimensões, dependendo do tanto de ponto de interesse que ele encontrar na imagem. Certo? Então, assim, eu estava vendendo no começo dessa apresentação um modelo que fosse barato para a gente ajustar. Tá? E para ele ser barato, eu estou falando aqui de um negócio gigantesco. Eu vou precisar pensar em reduzir essa representação. Tá bom? Então, assim, só para deixar especificado, a gente vai ter que aquele vetor V0i, para cada imagem,
vai ser um vetor desse tamanho aqui. 2 vezes NF, mais 1 vezes NP. Claro, isso aqui é o número de vetores, tá? Esse valor aqui, vezes o tamanho de cada um dos vetores. Tá? Então, eu nem sei a que espaço n-dimensional cada um deles está. Beleza? Então, vai ser um negócio gigantesco. Tá? 2 para cada filtro da imagem, né? Uma para a imagem sem equalização de histograma, outra para a imagem com equalização de histograma, mais 1, que é para aquela versão da imagem original, vezes o número de padrões. Então, isso aqui é o número de vetores que cada imagem vai ter. Então, cada vetor aí vai ter um tamanho. Então, a gente vai ter que pensar aqui numa estratégia para redução de modelo. Joia? Eu chamei aqui de PROG, né, essa estratégia, que no fim das contas a gente vai ver que simplesmente vai ser um SVD. Tá? A gente vai aplicar um Singular Value Decomposition, né, a prima rica do PCA, tá, para fazer essa redução, e a gente não vai deixar o modelo ter vetores com mais de 800 características, mais de 800 coordenadas. Beleza? Então, isso daqui já é um modelo relativamente pequeno para a gente. Tá? Mas a gente podia usar um algoritmo genético, uma meta-heurística, para reduzir também esse modelo, sem perder a explicabilidade, por exemplo. Nada impede. Ou ainda, né, um autoencoder. Tá bom? Aqui a gente vai usar o SVD, mas vamos definir aqui de forma generalizada, vai ser uma função PROG. Então, vamos lá. Além disso, é importante que a gente normalize esses vetores. Tá? Porque cada um deles vai vir, muito provavelmente, de um padrão que tem uma ideia diferente de desenvolvimento. Então, muito provavelmente, cada um vai vir com uma escala. Tá? Então, a estratégia de normalização é interessante nesse nosso caso aqui. Tá, joia? Então, só para finalizar, a gente vai ter que o vetor de características vai ser a projeção normalizada de cada um desses VIs, e a gente também vai criar esses VIs, na verdade, a gente vai extrair esses VIs aí das imagens B-Train, né, que é a base de imagens aí de impressão digital, só que a gente vai considerar, na verdade, o B-Chapelle Train, tá, que vai ser os vetores de características já considerado o Data Augmentation, tá, a estratégia de aumento sintético de dados aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu deixei aqui de forma geral, tá? Mas na prática a gente vai considerar a versão aí com aumento sintético de dados. E esse B-Chapelle Train aqui vai ser todos os vetores. Então, finalmente, a gente tem os vetores, basta treinar um classificador e a gente tem aqui um modelo de detecção ou um agente de detecção de impressão digital fraudulenta. Olha, e finalmente, esse é o framework, tá? A gente já está chegando aqui nos passos finais. Mas o framework nada mais vai ser do que a estratégia baseada em handcrafted feature, só que com pré-processamento das imagens, tá? Uma etapa de enriquecimento de features, e no final, uma estratégia de tratamento aí, de redução de modelo, de projeção e normalização dos vetores que a gente conseguir criar. Tá? Para a equalização de histograma, eu vou usar o clássico Limited Contrast Based Adaptive Histogram Equalization, beleza? Vai ser o KE, né? LKE, que a gente chama. E como projeção, eu falei para vocês, vai ser um SVD. Eu testei 4 versões, com 100, com 200, com 400 e com 800 dimensões. Então, a gente vai ter modelos aí com 100 coordenadas no vetor de característica. E normalização, as 4 mais clássicas, tá? Que vai ser a normalização max-min, a normalização padrão, a normalização robusta, que é a padrão sem considerar outliers, e a gente também vai considerar não utilizar escalas. Joia? Então, vamos lá. No fim das contas, a gente vai ter, com respeito ao descritor de padrão, 10 versões, sendo as 5 primeiras representadas por um padrão só. Ou vai ser o BRISC, ou vai ser o LPQ, Local Phase Quantization, ou vai ser o SIFT, ou vai ser o Dense SIFT, padrão muito poderoso também, ou ainda o POAR LBP. Tá? E as demais vão ser combinações desses padrões aqui, com pelo menos 2 padrões, que é o caso da V6,
e da V7, ou com 1, 2, 3, 4, 5 padrões, que é o caso da V10. Tá? Então, quanto maior o valor aqui, depois do 5, maior o número de padrões considerados. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui pelos experimentos computacionais. Só deixando claro que o benchmark, né, ou a base de dados utilizada, é de fato o benchmark da Liveness Detection Competition, tá? Que é o que todo mundo usa nessa área. É o que todo mundo considera. No caso, a gente considerou as 4 bases de dados mais utilizadas. No caso, a versão da primeira competição, de 2009, que tem 3 sensores, tá? Com imagens, cada uma de um tamanho, cada uma com DPI, e cada uma com um valor de exemplos de imagens reais e falsas para treino, e de exemplos de imagens reais e falsas para teste. Isso foi se tornando cada vez mais homogeneizado, né, conforme foram passando as competições. Né? Se a gente já repara que na 2011, a gente tem o mesmo número de DPI para os 4 sensores considerados, e 1.000 amostras de imagens de dedos reais, e 1.000 amostras, mais ou menos, de imagem de dedos fake, para o teste, e a mesma quantia aproximadamente para, quer dizer, para o treino, e a mesma quantia aproximadamente para o teste. Ok? Isso também acabou se mantendo de certa forma, né? Salvo casos especiais aqui para 2013, 2015, e para as bases de 2017 e 2021 também. Tá bom? Na verdade, 2021 não, porque de 2021 não tem dedos fakes para o treino, só para o teste. E para 2023, a gente tem 0 para todo mundo aqui no treino. Não sei quantas ainda vão ter para o teste, porque eles não soltaram ainda. Tá bom? Mas aqui a gente considerou as 4 principais. A gente também percebe que o grau de complexidade aqui das amostras, do tipo de falsificação, foi aumentando. Tá? Por exemplo, em 2009, a gente tinha só 3 materiais para fazer dedo falsificado. Aqui a colinha Play-Doh, fizeram de silicone e de gelatina. Em 2011, já utilizaram 6 tipos diferentes. Em 2013, 7 tipos. E em 2015 foi um pouco pior, porque eles usaram alguns tipos para treino e outros tipos, muito mais tipos, para teste. 9 tipos, né? Para o teste. Tá bom? Na verdade, isso foi piorando, né? Porque em 2021 eles não usaram nenhum para o treino. E para o teste utilizaram, se eu não me engano, era 11 tipos. Tá? Precisa confirmar, eu não tenho certeza dessa informação. Então, vamos lá. A gente vai analisar o método com 2 tipos de teste. Né? Um Ablation Studio, que é um teste interno, que vai analisar diferentes configurações do material proposto para detectar a eficiência, né, de cada uma das etapas do framework. E também vamos analisar todas as versões com todas as etapas. Tá bom? E depois a gente vai analisar um teste externo, né, que é simplesmente comparar os melhores valores apresentados pelo framework com os resultados aí que a gente tem na literatura. Então vamos lá, aqui nessa imagem, né, na verdade são duas categorias, é o mesmo experimento, mas para bases diferentes. Tá? Essa daqui é dos anos 2009 e 2013. Aqui a gente tem 3 versões do framework. A vermelha é o framework completo, a azul é o framework sem a etapa de Data Augmentation. E acho que é amarelo isso aqui. A gente simplesmente extrai a característica da imagem e treina num classificador. Tá? Não tem nenhuma etapa do framework aqui. Não tem tratamento de imagem, não tem enriquecimento de feature, não tem projeção, não tem nada. Tá? É só o classicão mesmo. E assim, a gente consegue perceber que com raríssimas exceções, a gente tem um padrão aqui. O valor vermelho, que é o framework completo, apresenta um erro, tá? Isso aqui são gráficos de barras de erro. Cada uma para versões com um descritor de padrão apenas, tá? No caso aqui, o BRISC, o LPQ, o SIFT, o DenseSIFT com a LBP. E a gente consegue perceber que, na grande maioria dos casos, a gente vai ter que o framework completo, que é o vermelho, vai apresentar um erro que é menor do que o framework sem a etapa de Data Augmentation, que vai apresentar um framework menor do que o método, a simples extração de característica das imagens e treinamento de classificador. Tá? Então, a gente percebe que o uso da maioria das etapas do framework é benéfico,
mas o uso de todas as etapas costuma ser mais benéfico ainda. Tá? Então, isso aqui forma, na maioria dos casos, uma escadinha, né? Framework completo, framework sem data augmentation, sem framework. Tá? A gente, inclusive, percebe, em alguns casos aqui, que a mudança de valor de erro é absurda. Por exemplo, o DenseSift, para a biométrica 2009, está com uma barra de 27,9% de erro. E se eu usar o framework, mesmo que sem a data augmentation, eu já reduzo esse erro aqui para mais da metade. Ok? Ou ainda que eu abaixo quase 20% de erro se eu usar o framework inteiro. Joia? Fica bem claro também para a Swipe 2013, né, que eu tenho mais de 30% de erro para o caso do QLBP, e eu consigo ter 7,8% de erro se eu utilizar o framework. Então, é mais de 20% de redução do erro aqui. Um padrão bem parecido a gente consegue perceber, tá, com as bases de 2011 e de 2015. Tá bom? Na verdade, até mais acentuado em alguns casos aqui. Aqui, a gente também consegue perceber um padrão interessante. No caso, já é analisando todas as versões. Lembrando que da versão 1 até a versão 5, a gente tem um descritor só. Da versão 6, a versão 6 e 7, 2, a versão 8, 3, a versão 9, 4, a versão 10, 5. Então, o número de versões vai aumentando conforme o gráfico vai para a direita. E a gente percebe que para as bases de 2009 e 2013, parece haver um padrão de redução de erro conforme a gente usa mais descritores de padrão. Tá? Em alguns casos, que nem a biométrica 2009, a gente até percebe uma escadinha aqui, né? A gente também percebe esse padrão aqui na biométrica 2013, onde as barras do V6 para frente estão bem menores do que as barras do V1 ou V5. Aqui no Itaú Data também. Algum padrão semelhante na de 2013 também. E a gente também percebe isso nas edições de 2011 e 2015. Tá certo? Então, quanto mais, de fato, aquilo que eu falei na apresentação faz sentido. Quanto mais padrões, mais representação eu vou ter nas minhas impressões digitais aqui. Porque mais descrição de textura eu vou ter. Na verdade, se eu tiver texturas diferentes de impressões digitais com materiais diferentes, claramente os padrões vão... quanto mais padrão eu utilizar, mais eu vou conseguir representar essas texturas aí. Uma coisa que é interessante também é que quando eu uso a projeção com 800 características, 800 coordenadas, eu percebo que o meu método consegue atingir a melhor versão em mais versões analisadas, considerando todos os anos das bases aqui. Então, por exemplo, em 2009, a grande maioria das versões que eu analisei do meu framework, que tiveram o melhor resultado, utilizavam o SVD com 800 coordenadas. Tá? Então, para 2011, então, nem se fala, né? A gente não tem nenhuma versão do framework que obteve o melhor resultado com vetores com 100 coordenadas pelo SVD. Tá bom? Em 2013 não há consenso, tá? Porque empatam os casos em que o vetor tem 400 coordenadas e o caso em que o vetor tinha 800 coordenadas. Em 2015, parece que ter 800 coordenadas foi benéfico. Foi os melhores casos aqui. Com respeito à normalização, a gente também parece ter uma tendência da normalização robusta, e faz sentido, tá? A gente sabe que tem bastante outliers nessas bases, tem bastante dedo que é bem diferente dos demais, tá? E que complica aí a representação. Então, é esperado que a robusta, que é a única estratégia de normalização que considera outliers aqui, vai ser a que se dá melhor na maioria dos casos, tá? Para todos os anos da competição aqui. E, finalmente, a comparação externa, tá? A comparação com as demais técnicas da literatura, a gente percebe o seguinte, que para a LiveDev 2009, o método proposto alcançou 99,51% de acurácia, 0,5% de erro, tá? Então é bem melhor aí do que a gente tem documentado. Para o caso da 2011, o nosso método não obteve a melhor acurácia. Ele perde para menos de 1% de diferença para o Hi-Fi Pad, tá?
Só que depois a gente ganha, no caso aqui da Lividet 2013, né, com quase 2% de diferença, e no caso da Lividet 2005, também com quase 2% de diferença, tá? Então, no fim das contas, acaba compensando. Para o caso da de 2013, a gente perde por 0,18% de diferença dessa DE-HFF, tá? Então, o nosso método não é o que apresenta maior acurácia no caso de 2013, mas no caso de 2015, assim como em 2009, a gente apresenta maior acurácia, tá? Em média, o nosso método apresenta maior acurácia, mas claro que a gente não pode falar que ele é o melhor, tá? Mas, de fato, a gente consegue perceber que ele é competitivo com os demais, considerando as principais bases. Se a gente considerar um experimento em que a gente treina o método numa base e testa em outra, o que é um treino bem comum nesse tipo de trabalho, tá? Inclusive, essas configurações aqui que eu estou trazendo para vocês são as mais consideradas. Por exemplo, treinar na biométrica 2011 e avaliar na biométrica 2013. Tá? Nesse caso, nosso método apresenta 8,40% de erro. Tá? Em comparação, por exemplo, vocês podem ver que aqui não é rede neural, aqui também não é rede neural, aqui é. Então, a gente apresenta quase metade, né, do erro que as grandes redes neurais apresentam. E vocês conseguem também perceber que, por exemplo, um simples LBP com uma filtragem guiada, também apresenta um erro bem parecido com o nosso, que é menor do que as grandes redes neurais aqui. Tá? Então, é uma tendência aí da gente ter uma maior representatividade do que as redes neurais se a gente fizer esse tipo de experimento. Tá? Inclusive, com esse experimento aqui de treinar, que a gente troca, né? Treina com a B13 e avalia na B11, o nosso método não se sai muito bem. Tá? A gente perde principalmente para os métodos baseados em Handcrafted Feature, que são esses dois aqui. Só que ainda a gente ganha das redes neurais, viu? Então, curiosamente, o nosso método ainda conseguiu aí, nem se for por um ruidinho, a gente ainda conseguiu ser um pouco melhor. Tá? Mas tem alguns casos que ele se sobressai muito. Por exemplo, esse caso da Italdata 2011 versus a Italdata 2013, o nosso método consegue 6,65 de erro, que é uma coisa muito baixa. Tá? Ou ainda, num que é bem desafiador, né, que é a biométrica 2011, a Italdata 2011, a gente consegue 17,80%. Tá? A gente vê que é bem distante das demais aqui, que consideram esse caso. Já é claro que a gente consegue bons valores, né, nos dois últimos casos, né, de 1,30%, 0,85%, mas tem gente que consegue mais, que é que nem esse DFF aqui, que consegue 0,60%. Mas, em média, o nosso método se destaca. Tá? Em média, o nosso acaba conseguindo um valor melhor. Então, também não dá para falar que é um melhor valor, porque a gente perde em alguns, mas que é competitivo aí do que existe, o que existia, né, no estado da arte. Finalmente, então, vamos fechar essa apresentação, né? Acho que eu até já me estendi, mas o que eu mostrei para vocês foi a apresentação daquele meu trabalho, que consiste numa generalização, tá, de frameworks que já existem na literatura. O método é bem simplificado e a gente consegue, inclusive, derivar outros métodos que estão na literatura com poucas variações do que a gente fez aqui, tá? Por exemplo, esse trabalho aqui, esse com LBP mais GF, e esse QFFF, e esse SMOC, e esse DEHFF, a gente consegue generalizar com... São apenas casos especiais do nosso método, tá? Então, foi isso que eu apresentei para vocês. A gente conseguiu perceber que a técnica é bem simples. A configuração também pode ser adequada de acordo com o maquinário que você tiver para desenvolver seu método. Então, de fato, ele é soft computing bilateral. E os resultados da arte se mostraram, os resultados apresentados pelo método se mostraram bem competitivos com o que a gente tem aí no estado da arte. Tá bom? Para trabalhos futuros, a gente vai avaliar configurações bem mais complexas, tá? Ou ainda especializadas em cada uma das etapas. Por exemplo, a gente pode utilizar redução de dimensão com meteorísticas para tentar analisar a explicabilidade desses modelos, ou ainda avaliar sobre outros problemas. Na verdade, a gente já até fez, né? Eu coloquei aqui outras biometrias como orelha, face e íris, só que orelha e face eu coloquei em andamento, mas a gente já até fez, tá? E ainda a gente pode passar esse material para outras tarefas de análise de textura. Na verdade, eu já passei também.
A gente já conseguiu até montar um problema, um artigo que foi aceito agora no ICAISC, que a gente está preparando a versão estendida dele, de detecção de classes de aranhas. Tá? Então, a gente saiu de análise de digitais e caiu no problema de reconhecimento de aranhas, tá? Aranha mesmo, tá? O bichinho lá, o aracnídeo, utilizando esse material aqui. Basicamente, um mesmíssimo material. Tá bom? A gente muda, se eu não me engano, só a função de detecção de região de interesse. Beleza? Acho que era isso. Muito obrigado.